A partir disso, nesses diferentes tipos de fibras musculares, nós podemos observá-las segundo alguns aspectos. Por exemplo, os aspectos estruturais, os aspectos energéticos e os aspectos enzimáticos. Sabemos que as fibras musculares, elas são divididas em fibras tipo 1, fibras tipo 2A e fibras tipo 2X. Os aspectos estruturais nós podemos dividir sobre conteúdo de mioglobina, conteúdo de mitocôndrias, conteúdo de capilares, ok? E também nós podemos dividir as fibras em área de corte transverso. Já os aspectos enzimáticos nós podemos dividir em conteúdo de enzimas glicolíticas, conteúdo de enzimas oxidativas e conteúdo de enzimas fosfagênicas. Ok? Também nós temos que observar os aspectos enzimáticos, ou seja, enzimas de característica glicolíticas, enzimas de características fosfagênicas e enzimas de características oxidativas. Mas Moisés, como é que nós separamos esses diferentes tipos de fibras, né, essas 3 fibras musculares, para esses diferentes aspectos? É muito simples, né? Vamos observar aqui, as fibras tipo 1, elas possuem característica com maior contribuição oxidativa, ao passo que as fibras 2A, elas possuem uma característica que a literatura chama de intermediária. E as fibras 2X possuem uma característica que a literatura chama de fibras glicolíticas e fosfagênicas. Ou seja, isso nos remete que a fibra tipo 1, ela possui uma característica de contração lenta, ao passo que a 2X possui uma característica de contração rápida. Isso significa que a fibra tipo 1 possui menor capacidade de produção de força, enquanto que a 2X possui uma alta capacidade para a produção de força. Você pode estar perguntando sobre a 2A. Como eu disse, ela tem característica intermediária, então ela possui características tanto de fibras tipo 1 quanto de fibras tipo 2A. Tá? Ela é intermediária. Embora a produção de força da fibra tipo 1 seja menor, por outro lado, é maior a sua capacidade de resistir à fadiga. Ao passo que a 2X, embora tenha uma alta taxa de produção de força, ela possui menor capacidade para resistir à fadiga. Ok? E a 2A
possui capacidade de resistência à fadiga intermediária, exatamente por possuir características nos dois sentidos. Com isso, a gente consegue caracterizar metabolicamente os diferentes tipos de fibras musculares, ok? Então nós sabemos que se a fibra tipo 1 ela possui uma característica lenta, de contração lenta, de baixa produção de força, mas de grande capacidade para resistir à fadiga, a fibra tipo 1 ela possui uma característica metabólica aeróbia. Ao passo que a fibra tipo 2X, como tem uma grande capacidade de produzir força, mesmo tendo aí baixa capacidade de resistir à fadiga, ela possui uma característica anaeróbia. E as fibras 2A possuem as duas características, tanto aeróbia quanto anaeróbia. Isso significa que as fibras tipo 1 produzem energia a partir do metabolismo aeróbio com maior contribuição, ao passo que as fibras 2X produzem energia em maior contribuição por meio do metabolismo anaeróbio. E as 2A produzem energia com grande contribuição, tanto vindo do metabolismo aeróbio quanto vindo do metabolismo anaeróbio. Isso é importante para que a gente possa classificar ela segundo esses aspectos. Por exemplo, a fibra tipo 1, como ela possui característica aeróbia, automaticamente os conteúdos de mioglobina dela serão altos, exatamente porque a mioglobina é uma proteína relacionada ao transporte de oxigênio. E o metabolismo aeróbio é o metabolismo que ocorre o quê? Com a presença de oxigênio em suas relações bioquímicas, suas relações biológicas, fisiológicas. Então, se existe a presença de oxigênio para a síntese de energia nas fibras tipo 1, por ser aeróbia, automaticamente o conteúdo de mioglobina será alto. Isso significa também que o conteúdo de mitocôndrias tende a também ser alto, exatamente porque as mitocôndrias são organelas, são proteínas que representam usinas de energia e que degradam vários substratos energéticos, mas especialmente os ácidos graxos, né? Ácidos graxos que são combustíveis em maior contribuição do que? Do metabolismo aeróbio. Então, os ácidos graxos representam um combustível que mais contribui quando estamos no metabolismo aeróbio, então, nas fibras tipo 1. Então, alto conteúdo de mioglobina, alto conteúdo de mitocôndrias. É claro que também nas fibras tipo 1 haverá um alto conteúdo de capilares, exatamente porque os capilares também têm a relação com o oxigênio nas relações de produção de energia. Então, na fibra tipo 1 também o conteúdo de capilares é maior. Por outro lado, a área de corte transverso, ou seja, o calibre da fibra muscular, a espessura da fibra muscular é menor em relação às outras fibras. E isso diz respeito, possivelmente, ao tamanho do neurônio motor que inerva as fibras tipo 1, por ser um tamanho de neurônio motor pequeno, e que a gente vai falar em seguida. Já as fibras 2X, quando a gente observa para os aspectos estruturais, no tocante ao conteúdo de mioglobina, o conteúdo vai ser baixo, exatamente porque a fibra 2X ela é uma fibra de contração anaeróbia. Então, ela, nas reações fisiológicas, bioquímicas para a síntese de energia, elas ocorrem sem a presença de oxigênio, ok? Sem. Então, se não há presença de oxigênio, o conteúdo de mioglobina é baixo, automaticamente o conteúdo de mitocôndrias também é baixo e o conteúdo de capilares também é baixo. Por outro lado, a área em corte transverso é maior do que as fibras tipo 1. Isso porque o tamanho do neurônio motor é maior, ok? Como a gente estava falando. Com isso, fica fácil observar sobre
a fibra 2A, ou seja, a fibra intermediária. Então ela vai possuir conteúdo de mioglobina, conteúdo de mitocôndrias, conteúdo de capilares, e a área em corte transverso ela tende a ser maior do que a tipo 1 e menor do que a tipo 2A, tudo bem? Isso significa que ela é uma fibra intermediária, ou seja, ela possui a característica tanto da fibra tipo 1 quanto da 2A. Quando a gente pensa nos aspectos energéticos, fica mais fácil ainda. Se nós estamos falando que a tipo 1 possui característica aeróbia e por isso a maior contribuição de energia vem dos ácidos graxos, e reparem, eu disse a maior contribuição de energia, eu não disse que é a única contribuição de energia. A fibra tipo 1 também consegue retirar energia a partir da glicose, tá? Mas a maior contribuição de energia tende a ser dos ácidos graxos. Isso significa que o conteúdo de enzimas oxidativas para a fibra tipo 1 são maiores, né? As fibras tipo 1 precisam de mais enzimas oxidativas para que elas aconteçam, para que os aspectos energéticos por meio dos ácidos graxos eles ocorram, tá? Por outro lado, as fibras tipo 2X são fibras de contração rápida e o maior combustível energético delas vem ou da glicose ou da fosfocreatina, que vamos discutir em seguida. Se a fibra 2X utiliza glicose e fosfocreatina em maior contribuição, automaticamente para a 2X o aumento será, eu vou ter mais conteúdo de enzimas glicolíticas e mais conteúdo de enzimas fosfagênicas, ok? Então, tipo 1, maior conteúdo de enzimas oxidativas. Tipo 2X, maior conteúdo de enzimas glicolíticas e fosfagênicas. Já a 2A, que é intermediária, haverá conteúdo de enzimas de todas essas características, tanto oxidativas, quanto glicolíticas, quanto fosfagênicas. E para os aspectos enzimáticos, isso também representa a mesma ordem, a mesma sequência. Tudo bem? A partir dessas diferenças, então, no tamanho do neuromotor e na capacidade de receptividade dos potenciais de ação, a gente consegue, então, pensar nas diferenças funcionais dos diferentes tipos de fibra muscular, ou seja, nessa capacidade, então, de produção de força. Com isso, fica claro para a gente que a fibra tipo 1, quando a gente pensa nesse gráfico aqui, onde a gente relaciona esse gráfico com esse eixo, a produção de força, né? A magnitude de produção de força, e nesse eixo aqui, o tempo, então, ou seja, a produção de força ao longo do tempo, fica evidente que as fibras tipo 1, elas possuem uma baixa produção de força, mas que se perdura ao longo do tempo. Então, é uma baixa magnitude de produção de força, mas a capacidade de resistir à fadiga é grande. E a utilização dos substratos energéticos para que isso aconteça, em maior contribuição, vem dos ácidos graxos, ou seja, do metabolismo aeróbio, e numa menor contribuição, mas que também ocorre, da glicose. A glicose que vem do glicogênio muscular ou do glicogênio hepático. Por outro lado, já as fibras 2A são fibras que possuem uma maior produção, uma maior capacidade de gerar energia, ok? Gerar força, uma maior capacidade de gerar força, no entanto, com uma menor capacidade de resistir à fadiga, né? E a contribuição de energia da fibra 2A também, como ela é intermediária, também virá tanto de ácidos graxos quanto de glicose, ok? E por fim, a 2X, como tem um neurônio motor muito maior, né, do que as outras duas fibras, a capacidade de produção de força é maior ainda. No entanto, a resistência à fadiga é mínima, é pequena, é uma baixa capacidade. E
a contribuição energética vem da via glicolítica, ou seja, a glicose, por conta de estar maior contribuição no metabolismo anaeróbio, tá? E também vem de substratos energéticos de característica fosfagênica. Portanto, nós podemos resumir tudo que nós estamos falando aqui sobre os diferentes tipos de fibras musculares, né, em alguns aspectos. Os aspectos neurais, os aspectos enzimáticos, os aspectos energéticos e os aspectos funcionais, ok? No tocante aos aspectos neurais, fica claro que a gente disse aqui, a fibra tipo 1 tem um tamanho de neurônio pequeno, a 2A um tamanho de neurônio relativamente grande e a 2X um neurônio grande, né? A frequência do recrutamento com isso nos diz respeito que as fibras tipo 1 possuem uma frequência de recrutamento lenta, baixa, ok? Já as 2A possuem uma frequência de recrutamento média e as 2X uma frequência de recrutamento alta, grande frequência de recrutamento. Do ponto de vista dos aspectos enzimáticos, as enzimas glicolíticas na fibra tipo 1 são baixas, nas fibras 2A altas e nas fibras 2X altas, alto conteúdo de enzimas glicolíticas. As enzimas oxidativas nas fibras 2X e 2A, elas possuem menor conteúdo de fibras oxidativas e na fibra tipo 1 o conteúdo ele é maior. No tocante aos aspectos energéticos, o conteúdo de glicogênio na fibra tipo 1 é baixo, na fibra 2A é alto e na 2X é alto também, é maior ainda. No conteúdo de triglicerídeos, ou seja, ácidos graxos, o conteúdo na fibra tipo 1 é alto, na 2A é baixo e na 2X é baixo também. E o conteúdo de fosfocreatina na fibra tipo 1 é baixo, na fibra 2A é alto e na fibra 2X é alto também. No tocante aos aspectos estruturais, a densidade capilar, a densidade mitocondrial e o conteúdo de mioglobina serão altos para a fibra tipo 1, serão médios para a fibra 2A e serão pequenos, serão baixos para as fibras 2X. Já nos aspectos funcionais, a capacidade de produção de força é baixa para as fibras tipo 1, é alta para as fibras 2A e é alta para as fibras 2X. A velocidade de contração é lenta para tipo 1, né? É rápida para 2A, é rápida para 2X. A velocidade de relaxamento ela é lenta para tipo 1, rápida para 2A, rápida para 2X. E a resistência à fadiga, como a gente já disse várias vezes, é uma resistência alta para tipo 1, é uma resistência alta, média para 2A e uma resistência baixa para tipo 2X. E por fim, qual é o caráter metabólico predominante entre as fibras? A tipo 1 tem um caráter oxidativo, a tipo 2A tanto oxidativo quanto glicolítico e a 2X um caráter glicolítico.